O Trump não gosta desse estigma que foi colocado sobre ele, de que ele sempre recua, sempre volta atrás. Ele não gosta de reconhecer erros, ele não reconhece erros. Então, a aproximação com Lula e a citação dessa aproximação na carta são expedientes usados pelo presidente Trump para justificar o recuo. Porque se trata simplesmente disso. As tarifas não estão dando certo em relação a esses produtos. Então foi uma decisão unilateral. Não há negociação ainda entre Brasil e Estados Unidos. Não há negociação comercial. Houve uma conversa inicial, uma conversa política entre Marco Rubio e Mauro Vieira, mas o Trump então cria uma cortina de fumaça, remetendo ao dia 13 de novembro, que é o dia dessa conversa, para dar a impressão de que ele já obteve concessões do Brasil, para mostrar que a estratégia dele funciona. Mas quais são essas concessões? Não existem concessões no Brasil porque não existe negociação comercial. Então é uma forma dele de se blindar. CNN que está dizendo, não existe negociação comercial. A tal da diplomacia empresarial da falsária Tereza Cristina, não tem porra nenhuma disso. E é claro que o governo brasileiro embarca nisso, porque é bom tanto para o Trump quanto para o Lula. Não sou eu que estou dizendo, é a CNN Brasil. Porque, não, Paulo, você está mudando a sua posição. Mostrei a minha posição no programa 2 semanas atrás. Acontece exatamente o que eu digo, não, está mudando de posição. E por que eu não mudo de posição? Porque eu não me informo pela imprensa, eu me informo pelas fontes primárias, e o que eu posso eu trago a vocês. E o que eu venho dizendo é o que eu tenho ouvido desde sempre. Os americanos não mudaram a sua posição e cumpriram conosco tudo que se propuseram e tudo que nós pedimos e muito mais, inclusive as tarifas que nós não pedimos. Eles nos deram lei Magnitsky, no Alexandre e na esposa, nos deram as tarifas que nós não pedimos, nós pedimos sanções a autoridades de visto, né? E eles deram todas as que nós pedimos e muitas outras, sancionaram a gente do governo, sancionaram a gente do gabinete do Alexandre, aplicaram a mesma sanção, inclusive a quase todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, não aplicaram a quem a gente pediu para não aplicar. E graças a isso, a oposição conseguiu aprovar a urgência da anistia, a gente teve a saída do Supremo Tribunal Federal do Boca de Veludo, a gente teve mudança da postura do Fux e da ida para a segunda turma. Não tivemos história, né? De que não adiantou nada. Claro que adianta, claro que está. Agora, não aconteceu tudo o que nós gostaríamos. E se o governo Lula não teve sucesso na diplomacia, teve sucesso em enganar a opinião pública, inclusive a classe política, inclusive do nosso lado, de que os americanos não estavam mais cumprindo o que se propuseram a cumprir conosco. Abandonaram o Bolsonaro, abandonaram. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro são botados para fora. Agora, Trump veio a conversa com o Trump e o Lula. Trump e o Lula são melhores amigos. Há uma química, há uma petroquímica. E o que os americanos fizeram? Eles não retiraram uma sanção, não emitiram nenhuma declaração favorável ao Brasil, mantiveram tudo idêntico. E, pelo contrário, continuam conversando conosco, nos recebendo, etc., e falando sobre próximas sanções. E o que eu disse aqui no programa há meses atrás? Que a preocupação número 1 com as próximas sanções eram, e eu volto a dizer, eu chamei a atenção para isso aqui no programa, a preocupação era de que não fazia sentido fazer novas sanções Magnitsky até que as sanções aplicadas ao Alexandre, suas empresas e familiares tivessem os efeitos completamente aplicados. E esse é um desafio. Porque se você entrar agora no site do OFAC, você vai ver que as empresas que estão sendo multadas hoje, este ano de 2025, algumas delas começaram as violações em 2018. E não tem a menor condição de esperar 7 anos para que a gente veja os efeitos das sanções, do descumprimento das sanções. Então, esta é a discussão que está em curso. E vocês vão ver como sempre... Guarda aqui, por favor, esse corte para o Paulo Figueiredo Show, Bruno. Vocês verão nas próximas semanas que haverá avanços a respeito dos efeitos das sanções Magnitsky no Alexandre de Moraes e companhia. Essa coisa da Magnitsky não pegou, vocês viram? Começarão a ver nas próximas semanas os efeitos das sanções começarem a serem plenamente aplicadas. Por que tanta demora, Paulo? Ora, porque como eu também expliquei aqui, o governo americano
amargou cerca de 45 dias de shutdown, 6 semanas de shutdown, que significa que não havia pessoal e não havia quem pudesse trabalhar nesse assunto. Acabou o shutdown e o assunto foi retomado. E daí vieram duas notícias. No primeiro momento, a notícia a respeito das tarifas, que fez com que todo mundo achasse que os americanos viraram amigos do Lula, volto a dizer, um estelionato e uma mentira, e que não demorou muito a ser provada como falsa, justamente pela segunda notícia, que é a prisão do presidente Bolsonaro. Então tá tendo uma treta aí agora, acho que do Kim Paim com o Rodrigo Constantino, por causa de um comentário do Rodrigo Constantino, que eu não acho totalmente despropositado. O Brasil esculhambou até a Magnitsky. Não. A só aplicação da lei Magnitsky no Brasil é inédita, portanto não há mecanismos automáticos, e o enforcement, né, a aplicação, fazer valer a lei, é uma coisa demorada e que a gente está tentando acelerar. Agora, claro que a cobrança de que a sociedade tome as rédeas dos fatos é legítima. Não achei o comentário dele totalmente despropositado, não. Não gosto desse expediente. Eu gosto do Kim Paim, eu me dou bem com ele e tal. A gente não se fala com frequência, mas eu me dou bem com ele. Já critiquei ele aqui, mas a gente sempre tem um diálogo muito franco. Sempre foi muito franco comigo. Mas eu não gosto desse expediente de que uma pessoa discordou, ponto, cara, agora é o pior do mundo, as motivações são as piores, ainda mais Constantino é um cara honesto, é um cara tem as opiniões dele honestas, com as quais eu convijo em 90% e tenho 10% de divergência, e ia até ligar para ele para falar sobre esse assunto. Eu não gosto não gosto dessa postura de assassinar a reputação, e eu acho que esse formato, inclusive, de dossiê, ele pode ser utilizado para assassinar a reputação de qualquer pessoa.